Quem vai entrando, vá fechando o microfone, por favor, obrigada. A ideia da disciplina é dar um panorama geral para vocês, né, de bioinformática. E aí, só lembrando algumas coisas que eu sempre gosto de falar, é que por mais que na vida, quando vocês estão tendo aula, vocês têm as coisas compartilhadas, você tem a aula em vivo, in vitro, em sílico, tudo separado, ou seja, você tem biocel, você tem biomol e você tem biocomputacional. Na vida real, a gente acaba acontecendo tudo ao mesmo tempo, por mais que vocês estejam estudando as coisas compartilhadas, né, particionadas e vendo tudo aos poucos, você tem que imaginar que tudo está interligado e que a gente está estudando as mesmas coisas usando ferramentas e metodologias diferentes. E o bacana é que quanto mais a gente tem avanços tecnológicos, né, pensando em computador mesmo, né, nesse caso, e quando a gente tem maior captação, capacidade de obtenção de dados, a gente consegue interpretar, então, mais dados e analisar mais dados. Mas isso não acontece na mesma velocidade. Hoje em dia, a gente tem uma capacidade enorme de obtenção de dados, cada vez mais. Quando a gente fala de sequenciamento, por exemplo, a gente consegue ter cada vez mais e mais informações, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem a mesma capacidade para interpretar tudo isso totalmente. Então, muita coisa se perde entre o que a gente obtém de dados e entre o que a gente consegue analisar de fato desses dados que a gente está obtendo. A biologia computacional acaba entrando para ajudar a gente a interpretar tudo isso. Então, beleza, a gente tem várias formas de ver isso e várias sub-áreas, digamos assim, dentro dessa grande área de biologia computacional e vários nomes. Então, hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, o que a gente acaba dizendo é que bioinformática é quem está analisando mais a sequência, e aí já começou a ter sub-áreas, tipo bioinformática estrutural, e aí acaba sendo muito parecido com o que o pessoal de modelagem molecular faz. Então, eu prefiro ser mais genérica e falar biologia computacional, que está englobando tudo isso, porque no final das contas, dependendo da ferramenta computacional que a gente for utilizar, a gente vai estar analisando sistemas biológicos diferentes e procurando por coisas diferentes. Então, dependendo da nossa pergunta, a gente acaba utilizando ferramentas diferentes e consegue ver as respostas que a gente tem, que a gente quer. Então, aqui eu vou ter alguns exemplos, né, de áreas ou sub-áreas dentro de Biocomp. Então, a gente tem pessoas que são direcionadas para formar e criar bancos de dados e analisar bancos de dados. A gente tem toda uma parte de microarranjos, de evolução, que vocês, no caso da biologia, tem uma disciplina inteira, né, só sobre isso. A gente fala muito sobre genética forense, desenho de moléculas, interações e associações proteicas, modelagem 3D, e no caso, modelagem 3D e desenho de moléculas, a gente vê muito na disciplina de modelagem de biomoléculas, análise de genomas, interações e associações proteicas, a gente vai falar um pouquinho nessa disciplina aqui também, de bioinformática. Em linhas gerais, como eu pedi para vocês darem uma olhada naquele livro, agora vocês já estão relembrando essa parte das informações das células, a gente sabe que quando a gente está estudando o DNA, a gente está falando em genômica, quando a gente está falando em RNA, a gente está falando em transcriptômica, e quando a gente está falando em proteínas, a gente está falando em proteômica. E quando a gente começa a misturar várias dessas coisas ao mesmo tempo, diferentes proteínas, diferentes lugares da célula, a gente começa a analisar, então, a metabolômica. A motivação da bioinformática está relacionada diretamente com o processamento de grandes volumes de informação, né? E a gente sabe que isso tudo começou com o boom dos dados genômicos, que todo mundo sabe, na década de 2000, a gente começou a ter aquela coisa do genoma humano ser sequenciado e vários outros genomas. Só que para tudo isso a gente tinha que saber como analisar esse monte de dados. Porque a gente teve uma expansão, então, da informação biomolecular, com banco de dados e vários organismos sendo sequenciados, e para isso começaram a surgir vários e vários bancos de dados que a gente vai utilizar e vai usá-los e vai falar bastante deles aqui nessa disciplina. Entre eles são esses aqui que eu coloquei, KEGG, PDB, String, a gente vai falar um pouquinho sobre todos eles. Mas ok, a gente tem um monte de banco de dados, a gente tem um monte de informação, a gente tem muita informação, na verdade, mas
para que serve isso e como eu vou saber quais desses bancos eu posso utilizar, quais dessas informações são legais, quais não são, como eu posso ter esse pensamento crítico na hora de estar analisando isso. Bom, as principais aplicações da bioinfo que eu quero tentar passar para vocês durante o curso a gente pode analisar, armazenar e processar sequências biológicas, tanto DNA, RNA, proteína, tudo em larga escala, porque a maioria dos programas já foram feitos para esse tipo de coisa, e sempre relacionando, claro, que se eu estiver analisando uma sequência de DNA, eu tenho que buscar bancos de dados, informações e programas que saibam ler DNA. A mesma coisa para a parte de RNA, se eu estiver analisando RNA, e se eu estiver analisando proteína, idêntico. Não adianta nada eu querer buscar informação de proteína em banco de dados de nucleotídeo, por exemplo, ou de RNA, buscar em banco de dados de proteínas. Então, a gente tem que saber o que a gente está analisando para saber onde a gente vai buscar esse tipo de informação. Além disso, a gente começa a perceber que existe toda uma organização e um manuseio desses bancos biológicos, né? Que eles, de alguma forma, são classificados, são criados, e a gente começa a ter grupos para tentar entender os domínios funcionais, famílias, e começa a perceber que existem diferenças que, às vezes, quando a gente está estudando lá bioquímica, a gente não presta tanto atenção, mas que quando a gente começa a analisar aqui, a gente vê que faz toda a diferença. E no final, o que a gente quer é extrair conhecimento útil, né, dessas sequências. Para quê? Para fazer a anotação de genomas, inferir função, identificar genes, tentar fazer uma previsão, então, de estrutura, função, de biomoléculas, e a gente vai ter várias aulas relacionadas a esse item aqui, para tentar relacionar a predição funcional, tanto baseado na sequência, como baseado na estrutura. Além disso, a gente consegue fazer alinhamento de sequências e estruturas, identificar padrões entre as sequências que a gente está comparando, consegue fazer inferência de filogenia, a gente vai ter aula disso também com o professor Leandro, e assim a gente consegue conseguir fazer relações entre coisas diferentes, em sequências diferentes que a gente está analisando. Além disso, a gente também consegue fazer modelagem e simulação de processos, sistemas biológicos, pensando em metabolismo, enfim, regulatório. A gente vai utilizar bastante o KEGG, que é um banco bem bacana, que nos mostra rotas metabólicas de diferentes organismos, e a gente vai ficar falando um pouquinho mais sobre cada uma dessas partes, o que significa esses numerozinhos que ficam aparecendo no KEGG. Enfim, agora eu meio que estou falando um overview, assim, do que a gente vai ter, tá? No final das contas, a gente também consegue lá no KEGG ver coisas mais detalhadas quando esse detalhamento é possível. Então, em alguns momentos, a gente vê aquelas rotas só com numerozinhos, mas nesse caso aqui, por exemplo, da fotossíntese, a gente já consegue ver um detalhamento mais de localização, quais as proteínas estão na membrana, qual proteína faz parte do complexo, e que tipo de função aquela proteína ou aquele complexo está desempenhando naquele momento, nesse caso aqui da fotossíntese, por exemplo. O bacana é que a gente acaba tendo acesso, para quem trabalha com bioinfo, isso é bem normal, e a Biocomp, a clusters computacionais. Então, você não precisa estar na sua casa para conseguir rodar o que você precisa. Muitos são servidores online, que a gente vai utilizar e que todo mundo utiliza, e você faz o quê? Você coloca o seu job a rodar lá no outro computador e depois você pega a sua resposta. Ou você consegue mandar projetos para os grandes clusters mundiais, que são livres para pesquisa, você manda seu projeto, você fala, para esse projeto aqui, eu preciso de 1000 horas de utilização e tanto de espaço. E aí eles te dão, ou não, né, dependendo da justificativa do teu projeto, esse tipo de situação. Eu acho muito bacana de botar essa imagem, porque em 2010, o Jaguar, esse aqui, era o maior cluster mundial que existia, porque todo ano sai um ranking de qual é o maior cluster disponível, assim, para ser utilizado. E aí, a gente vê cada vez mais a capacidade computacional aumentando, e quanto mais a capacidade computacional aumenta, maior é o tipo de simulação, quanto maior o sistema que eu consigo analisar, mais longe eu consigo ir
nas simulações dos sistemas biológicos no computador que a gente está analisando. Aqui são dois clusters, que é o Jaguatirica, lá da FRJ, e o Thundercats, lá do Inmetro. São bem menos robustos, digamos assim, mas já nos salvam bastante. Então, só para vocês verem que tudo começa, parece uma geladeira, assim, né? E aí vai aumentando cada vez mais o tamanho, e aí todo mundo tem acesso a isso, as pessoas que são vinculadas àquele projeto, enfim, ou àquela instituição, têm acesso a esse tipo de coisa, a esse tipo de computador, e a gente começa a poder usar virtualmente, você não precisa estar lá. E agora a gente está montando o nosso aqui em Macaé também. Mas uma coisa que é importante, que eu quero que todo mundo lembre, é que o computador é apenas uma ferramenta. O computador é burro, o computador não sabe o que está fazendo. Ele é uma ferramenta que a gente utiliza, então quem faz a programação é que manda no que está sendo feita, mas o computador vai estar lá aprendendo e repetindo. Então, se você chegar e dizer que 1 mais 1 é 5, o computador vai acabar passando isso para frente. Então, no final das contas, vocês têm que ser muito críticos com tudo que vocês estiverem analisando, oriundo de qualquer lugar, tanto de bancos de dados ou os programas que vocês forem utilizar. Então, isso é uma parte muito importante, é vocês serem muito, muito críticos para você utilizar. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que tudo, quem tem que decidir se está certo ou está errado, são vocês mesmos que estão sentados ali na frente daquele computador, ok? Então, por mais que o computador venha uma resposta para vocês, vocês têm que ser críticos suficientes para conseguir filtrar o que está ali e dizer que aquilo ali tem ou não tem fundamento, aquela resposta. E aí, vocês têm que imaginar o seguinte: para o computador, como é que foi programado? DNA. O DNA são 4 letras: adenina, timina, citosina e guanina, e é isso que ele enxerga. Adenina, timina, citosina, guanina. Ele não sabe qual é a característica dela, não sabe a diferença estrutural, não sabe a diferença. É isso que o computador foi treinado. A mesma coisa o RNA. O computador foi treinado para o RNA, que são 4 outras coisas que ele não sabe o que é. 4 adenina, uracila, citosina e guanina. Então, 4 outras letras, digamos assim. Já proteínas, a gente já tem 20 aminoácidos essenciais, são 20 letras, então, que o computador conhece como sendo proteína. Mas para o computador é isso, gente, são letras. O que eles significam? Alguém teve que ir lá no computador e dizer, não é mesmo? O que exatamente significa isso? Então, esses símbolos o computador vai ter que dizer alguém vai ter que dizer para o computador: olha, existem aminoácidos que são carregados positivamente, existem aminoácidos que são carregados negativamente. Mas quem vai treinar o sistema para isso somos nós. Então, por exemplo, qual o significado da sigla ARG? Se eu botar lá no computador que ele tem algum programa, e aí você botar ARG, pode ser nada, ou no nosso contexto aqui, no estudo de proteínas, ARG, vocês lembram o que é ARG? Arginina? Isso, perfeito, arginina. Então, é um exemplo bem bobo, assim, mas é para vocês entenderem o seguinte: o computador, ele não sabe nada sobre o ARG, arginina, ok? Mas alguém foi lá e disse que a ARG é uma arginina, ou pode ser representado com R, que tem uma cadeia aqui, peptídeo, que tem esse R aqui, tem esse peso molecular. Então, alguém teve que programar o computador para fazer esse tipo de coisa. Então, vocês têm que lembrar disso aí. Alguém fez, mas alguém pode ter errado. Então, vocês têm que ser conscientes nas coisas que vocês estão analisando. Nas ciências ômicas, que a gente sempre está analisando, porque a gente vai falar aqui muito de genômica, transcriptômica, proteômica, metagenômica. Particularmente, como eu falei para vocês, esse período eu separei as coisas, a gente vai falar muito mais de proteína. Mas isso se aplica para qualquer ciência ômica, ok? Dependendo do que a gente está tratando, a gente tem que buscar bancos específicos e programas específicos para o que a gente está trabalhando. Algo que a gente vai trabalhar bastante na disciplina é a anotação. Então, o que é anotação? Quando a gente faz um sequenciamento, independente do que for,
Do outro lado, vai sair um monte de letrinha. Você vai saber que aquele monte de letra representa alguma coisa da sua amostra. Então, você vai ter aquele monte de letra que você não sabe o que significa. Você vai fazer uma montagem, vai tentar dizer qual gene é qual, enfim. Mas até ali, você só tem isso. Você tem letrinhas. Então, a gente utiliza vários outros programas e bancos de dados para tentar identificar isso, identificar esses genes, determinar a função dessas proteínas que são preditas no caso de um genoma, ou que são presentes lá, identificadas num proteoma. E o que a gente quer saber é isso, ela é uma enzima, ela está direcionada, relacionada com o quê? Com sinalização, com metabolismo, enfim, a gente consegue esse tipo de coisa utilizando vários e vários bancos de dados. Porque no final o que a gente quer é isso, a gente tem aquela sequência que saiu do banco, tá aqui pensando o exemplo de proteína, a gente sabe que ela tem uma estrutura tridimensional, a gente pode conhecer essa estrutura ou não, mas a gente sabe que isso aqui, sequência e estrutura, está relacionado com a função que ela desempenha. E a nossa busca é a função, ok? Então, nessa disciplina, vocês vão aprender tanto a usar a sequência para inferir função, como a estrutura para inferir função. E como é que funciona isso? A predição funcional, ela tem um método que é baseado em sequência, e um método baseado em estrutura. É óbvio que se a gente tem a sequência, a gente vai usar programas e bancos de dados que a entrada para a gente buscar alguma coisa é uma sequência. E para eu poder usar o método baseado em estrutura, eu preciso de uma estrutura tridimensional. Se eu já tiver uma estrutura, beleza. Se eu não tenho uma estrutura, eu vou ter que construir uma. Então, em algum momento da aula, nesse período, vocês vão acabar construindo um modelo tridimensional bem simples, mas que possa ser utilizado para isso. Para utilizar outros bancos de dados que a entrada para a predição de função não é mais uma sequência, e agora é uma estrutura tridimensional, ok? Por isso que eu pedi muito para vocês lerem e relerem sobre, na parte de bioquímica, a parte de estruturas primárias, secundárias e terciárias de proteínas, porque a gente vai usar bastante esse tipo de coisa. No final, a gente vai fazer análise funcional, então, de várias formas, desde a região transmembranar, participação de via metabólica, saber qual é a estrutura secundária, estrutura secundária da proteína, terciária, que eu falei também, enfim. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é o que são banco de dados e como a gente vai saber quais utilizar para analisar essas sequências que a gente quer analisar. Então, a aula de hoje, o foco principal é isso. Como a gente vai analisar os bancos que a gente tem que analisar e saber se eles são confiáveis ou não. Em linhas gerais, o que a gente quer hoje é o seguinte, o que é banco? Eu preciso que vocês saiam da hoje sabendo o que é um banco de dados e indo para casa sabendo dizer como a gente pode usar essas informações, ok? Vocês têm que imaginar o seguinte, no final, quando a gente fala em banco de dados, simplesmente é uma forma que a gente tem para organizar aquilo tudo, né? Porque é muita informação biológica, a gente tem que conseguir uma forma inteligente e rápida da gente conseguir buscar essas informações. Então, no final das contas, a maioria dos bancos está buscando isso, uma forma fácil de mostrar os dados para nós, usuários, que queremos usá-los. Nem sempre é tão fácil assim. Vocês vão perceber isso nos bancos de dados que vocês vão ter que apresentar no vídeo de vocês, que tem vários estilos de bancos de dados, e vários são muito intuitivos e outros já são um pouquinho mais difíceis da gente conseguir a informação que a gente quer lá dentro. Existem vários tipos de bancos, né? De sequência, de estrutura, de interações proteicas, de domínios, de motivos funcionais, famílias, enfim. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. O porquê, eu acabei já respondendo antes, né? Por que é importante ter os bancos? Porque precisa disponibilizar esses dados de alguma forma, tentar criar algum padrão, e se você simplesmente só publicasse seu artigo, aquilo ia se perder, só o seu grupo ia ter acesso àquele dado, aquela informação que você desenvolveu no seu laboratório. E aí acabava o quê? A gente tendo uma troca científica muito menor, porque ia ficar muito restrito. O laboratório da Manuela faz só isso, o laboratório do Rodrigo faz só aquilo, e ninguém se conversa e a gente vai ficar sempre na mesma bolha.
Então, é super importante essa coisa do banco de dados por isso. E o padronizar, porque não adianta nada eu escrever dentro de um banco achando que aquilo está maravilhoso e só eu entender o que está lá dentro. Então, tem que ser um jeito que as pessoas achem fácil, tanto de colocar os dados lá no banco, como de tirar as informações lá para poder analisar nas próprias pesquisas, ok? E, além disso, a gente tem que pensar o seguinte, tem que ser um formato que pode ser lido por um computador em qualquer lugar do mundo. Não adianta só ser lido para mim. Ah, só o usuário Windows vai poder ver isso. Isso é bom? Só o usuário Mac vai poder ver isso. Ah, só o usuário do Firefox vai poder ver aquilo. Só o usuário, enfim, de tal navegador. Isso não é legal. Então, tem que pensar numa forma que o padrão possa ser para qualquer tipo de usuário do outro lado da tela. E aí, como é que você pensa na estrutura desse banco de dados, né? A gente tem que pensar o seguinte, cada um pode pensar em criar um banco de dados de uma forma, e não está errado, eu posso criar o meu banco da forma que eu quiser, só que tem que ser intuitivo para as outras pessoas que vão utilizar. E é isso que a gente tem que pensar na hora de pensar como estruturar isso para os outros, ok? Senão não adianta nada. Pensando em sequências, eu já falei para vocês que a gente tem muitas e muitas informações. A gente tem, esse dado está desatualizado, a gente tem muito mais do que 400 bancos de dados. Aqui são os principais que a gente vai falar hoje de sequências de nucleotídeos, que é o EMBL, o GenBank e o DDBJ. Nós temos vários outros direcionados só para sequências de proteínas, o SwissProt, o Tremble. A gente tem banco de dados só de motivos funcionais, só de estruturas tridimensionais já resolvidas experimentalmente, como o PDB. Agora, a pergunta que fica é, como eu vou escolher esses bancos? E qual é a primeira análise que eu tenho que fazer quando eu entro no banco de dados? A primeira análise que eu sugiro fortemente que vocês façam é tentar descobrir quem criou esse banco, como ele foi feito e de que forma ele é atualizado. Por que eu estou falando isso? Porque os bancos de dados têm essas classificações. Então, os bancos de dados primários, eles são obtidos diretamente do experimento. A pessoa vai lá, entra no banco. Eu, Manuela, posso estar fazendo uma pesquisa, descobri uma sequência nova, isolei um gene, sei lá, quero botar no banco de dados. Eu posso entrar lá no GenBank, que é de nucleotídeos, colocar lá gene maravilhoso que faz não sei o que, dizer todas as informações e colocar lá, ok? Posso fazer isso. Alguém vai verificar o que eu fiz? Não, porque o GenBank não tem validação, não tem ninguém acurando, tentando ver se aqueles dados são reais. Então, por mais que ele seja um banco primário, porque eu coloco diretamente os meus dados lá, ele é um banco que qualquer usuário é livre para colocar qualquer coisa. E aí, ênfase para o qualquer coisa, ok? Outros bancos, tipo o SwissProt, também é um banco primário. Agora, diferente já é de proteína, tá? A gente vai mexer nele também. Mas diferente do GenBank, ele tem alguém atrás acurando, que a gente fala. Buscando informações na literatura, tentando ver se já teve alguém que fez aquilo na bancada, procurando ver se já tem alguma informação a mais disponível, tentando fazer é como se fosse uma grande biblioteca em cima daquele gene ou daquela proteína, nesse caso da proteína, porque é o SwissProt. Então, esse tipo de informação, gente, antes de pegar a informação de dentro do banco, a gente tem que saber que banco é aquele. Quem fez aquele banco e como ele é feito. Para a gente ver o quanto a gente pode confiar naquela informação que a gente está pegando. O PDB é outro banco primário, que é o Protein Data Bank. É outro que a gente vai usar também. O que significa isso? Esse Protein Data Bank é um banco que a pessoa tem que fazer um experimento, ou por ressonância magnética nuclear, ou difração e cristalografia e difração de raio-x, ou seja, ele vai conseguir a estrutura tridimensional da proteína, mas para colocar lá, ele tem alguns pré-requisitos, ele tem que colocar qual foi o experimento que ele fez, quais foram as condições, qual o pH, a temperatura. Então, o PDB, você tem que dar mais informações, se já tem um paper publicado, enfim. E aí você tem que dar lá a informação das coordenadas x, y, z de cada átomo dessa tua proteína que você resolveu ela experimentalmente, a estrutura tridimensional. E aí o que acontece? Se você pegar alguma coisa de lá,
você vai ter um pouco mais de informação. Então, de novo, eu, Manuela, fiz o meu experimento e coloquei no PDB. Eu, Manuela, fiz o meu experimento e coloquei no GenBank. Então, isso é um banco primário, ok? Eu coloco diretamente lá dentro. O KEGG, eu não consigo, Manuela, colocar lá dentro, mas ele também é primário, porque ele forma essas redes metabólicas e coloca lá para a gente analisar, entenderam? Então, no final das contas, o que conta é a fonte da informação. Se ele vem diretamente de experimentos, ele entra aqui como banco primário. O banco secundário, ele já contém informações que são obtidas de outras fontes de informação. Ou seja, é como se fosse um banco que agrupa informações de outros bancos. E aí coloca lá para a gente tudo junto. Então, por exemplo, esse ProSite é um banco de famílias e domínios. Então, ele teve que tirar essas informações de outros lugares ou utilizar um preditor dele próprio. Às vezes, os bancos desenvolvem alguns programas para conseguir criar esses próprios bancos. E assim a gente consegue informações de bancos secundários. Isso é ruim? Não, não é ruim. É só para a gente estar ciente e consciente do que a gente está utilizando. Mesma coisa, esse Rebase. De novo, são informações sobre enzimas de restrição, micro-organismos de origem. É ruim ser secundário? Não é. Ou seja, eles estão agrupando no mesmo banco informações sobre o mesmo assunto e está tirando de bancos diferentes. Além disso, a gente começa a ter bancos de dados de organismos específicos, de classes específicas. E aí, o que acontece? Nesse caso, a gente pode entrar num de, um de fungo, um só que seja de drosófila, um que seja de Saccharomyces e assim por diante. As buscas de informações que a gente vai fazer nos bancos, elas são geralmente organizadas através de sequência. Então, uma coisa super importante que vocês têm que saber é como a gente deve buscar essas informações, né, de sequências, e como a gente deve buscar a informação do gene ou da proteína que a gente tem, porque a gente está precisando das duas informações, né, sempre. Então, a gente tem produtos gênicos que são descritos unicamente pela sequência, e a gente acaba dizendo que sequências que são similares entre elas acabam tendo algum relacionamento evolutivo. E durante a ideia, assim, é o seguinte, que durante a evolução, a estrutura é mais conservada do que a sequência. Então, às vezes, se você tem, de alguma forma, a estrutura daquilo lá resolvido, você vai para esse lado. Senão, você utiliza só a sequência, não tem problema, tá bom? Aqui a dúvida que a gente fica é como a gente busca uma sequência no banco de dados. E é isso que vocês vão fazer bastante durante essa aula. E é mais ou menos a ideia de onde é que está o óleo, a gente tem que estar buscando ele. E de alguma forma eu tenho que conseguir essa informação em todos os bancos que eu entro para tentar descobrir onde está o óleo de fato. Então, o que a gente quer saber, né, sobre essa sequência? A gente geralmente quer saber se ela é similar a alguma que já está no banco de dados. E aí a gente fala qual é o match que tem, qual o quão próximo eles estão e qual o significado disso nesse tipo de situação. Esse resultado tem significância ou não? Então, esse tipo de coisa que a gente vai estar analisando. A gente também quer saber o que a gente sabe já antes sobre o gene que a gente está estudando. A gente sabe qual é a localização do cromossomo, se tem alguma região reguladora. Se for estrutural, a gente consegue saber qual é a estrutura que ele já tem. Pensando na função, a gente consegue saber a função molecular, localização celular, se está relacionado com alguma doença. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que estar procurando. E além disso, a gente também pode ver se tem uma informação evolutiva e qual é a filogenia, enfim. No final das contas, a gente tem que pensar o seguinte, é como se a gente tivesse um monte de livro e a gente tem que tentar organizar de alguma forma, como se fosse uma biblioteca, para conseguir buscar essas informações de uma maneira fácil. Então, o que a gente vai ouvir muito nessa disciplina são duas palavras que se chamam FASTA e BLAST. Por quê? Porque em bioinformática a gente está sempre falando desse tipo de coisa. FASTA é um formato de uma sequência, um arquivo TXT que foi criado para padronizar isso no mundo inteiro.
O que tem nesse formato que serve tanto para DNA, para RNA e para proteína? No cabeçalho dele, que é essa primeira linha aqui, sempre vai começar com um sinal maior que, vai ter um código, que geralmente a gente brinca que é o CPF daquele gene ou daquela proteína, porque aquele código é exclusivo para ela. Depois, nessa parte em rosa, vai ter um nome. E aí pode ser qualquer nome. Cada usuário, cada pessoa que vai colocar lá no banco de dados, pode colocar o nome que quiser, um comentário, enfim. E aí, a partir da segunda linha, que é onde está essa parte em azul, aí sim é a sequência de fato daquele gene, daquela proteína que a gente está estudando. O que é importante a gente saber aqui? E lembrar sempre que a gente for estudar isso. Uma sequência FASTA, como é que o computador vê? O computador vê o seguinte: na primeira linha, onde tem o maior que, não é nada que sirva para mim, ok? Não sei o que é uma identificação do próprio usuário. A partir da próxima linha, a gente tem algo que eu tenho que saber e eu tenho que contabilizar. Então, o computador vê a partir do MSE, nesse caso aqui desse exemplo. O que a gente tem que tomar cuidado é que alguns programas, quando eles são feitos, o programador não teve cuidado de mostrar isso para o computador, digamos assim. Então, digamos que essa linha aqui, o DNA caísse para a segunda linha. Porque, sei lá, o espaço que a gente tem para colocar essa sequência FASTA lá no banco de dados é muito pequeno, e aí ele caiu para a próxima linha, aquele DNA. O que acontece é que, se acontecer isso dessa parte, DNA cair para cá, o computador vai começar a ver o DNA como sendo aminoácido, nesse caso aqui, que é uma proteína. Então, esse tipo de cuidado, quem tem que ter somos nós, usuários, antes de usar o que a gente está usando. A maioria dos programas já consegue enxergar que tem um tab lá e que vai ser a próxima linha, ok? Tá dando parágrafo. Mas alguns não. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de não botar um nome muito gigante aqui onde está em rosa para não cair para a próxima linha. Além disso, a gente tem que ter uma forma de integrar os bancos de dados. Ou seja, a gente tem que conseguir que bancos de dados diferentes enxerguem as mesmas coisas, para eu não ter que estar sempre convertendo isso de um lado para o outro. Então, que eu consiga que, por exemplo, nem o formato FASTA. O formato FASTA, todo programa reconhece o formato FASTA. Agora, às vezes, o FASTA tem que estar sozinho. Tem que estar só ele num arquivo, ou só ele, você faz Ctrl+C, Ctrl+V e coloca lá dentro do banco de dados para usar. Às vezes, eles aceitam um arquivo que a gente chama de multifasta. Porque no mesmo arquivo TXT, o mesmo arquivo de texto, tem lá 10, 20, 1000, 2000, 5000 sequências no formato FASTA, ok? Então, esse tipo de coisa é super importante no que a gente está trabalhando. No final, a gente sabe que um problema é que eles possuem uma grande quantidade e variado, né, tipo de dado diferente, então por isso os padrões são importantes. Mas, no final das contas, a gente tenta criar padrões para conseguir ver essas soluções, esses problemas, digamos assim. No final das contas, também, o que a gente tenta fazer é disponibilizar essas informações de uma forma que qualquer usuário consiga buscar. Então, quem trabalha com desenvolvimento de softwares e desenvolvimento de banco de dados tem que estar pensando em como separar isso em coisas diferentes, que são dados que são mostrados para a gente de forma diferente. Então, são padrões que têm que ser criados em todos os bancos e tem que ser aceito por todas as pessoas do planeta que falam línguas diferentes e tudo diferente. Então, não é tão simples assim. No final, a ideia é que não seja redundante e que a gente consiga buscar esses tipos de dados, dependendo da pergunta que a gente tem desses bancos diferentes, como eu falei para vocês, e tentar fazer o link, né, entre o que eu tenho, o que eu procuro e como essa é a melhor forma de achar essa informação. Os principais bancos que vocês vão acabar mexendo pra caramba são o NCBI, o EN3. O PubMed, para quem aqui já fez busca de artigo científico, faz parte do NCBI, que é um Centro Nacional de Biotecnologia, e a gente acaba utilizando bastante, porque eles têm vários bancos de dados, cada um desses aqui é um banco diferente dentro do NCBI, e que a gente pode estar buscando por informações.
O bacana é que quando a gente busca por todos os bancos de dados dentro do NCBI, por um nome, por exemplo, eu quero uma transferase de Saccharomyces. Ele vai buscar em todos os subbancos dele tudo que tiver de informação com esse nome. Se você estiver procurando por nome, mas você também pode procurar, por exemplo, pela sequência. Para isso, a gente vai precisar usar algum programa. Nesse caso, a maioria dos programas usa o Blast, que vocês vão ter uma aula só sobre isso na semana que vem. E prática sobre isso também na semana que vem. O NCBI ele foi criado, na época, só para ser utilizado lá nos Estados Unidos, né? Porque eles perceberam que era importante ter vários desses bancos padronizados e utilizados no mesmo local e botar informações biomédicas e tentar difundir isso de alguma forma. E criar esse sistema N3, que é dentro do banco de dados do NCBI. Ele não é um banco, na verdade, é uma forma que eles criaram para buscar as informações dentro dos bancos deles. Então, é um programa de busca e é muito bacana, porque ele acaba fazendo um mapeamento de tudo que tem lá dentro e a gente acaba utilizando bastante eles. E a gente vai falar muito sobre isso também, a gente está sempre buscando por algo. E esse algo é a query. Então, a query é sempre o que a gente está buscando. O que a gente deu de entrada para eles é a query. Então, na hora da resposta deles, sempre vai dizer assim, query tal coisa. Resposta, um monte de outras coisas. E aí você vai estar comparando a sua, que é a query, com todas as outras que tiver de resposta lá no banco de dados. Isso aqui é uma saída simples, digamos assim, que vocês vão acabar orando bastante. Lembra que eu falei para vocês que tinha o identificador? Sempre tem um código, que é o identificador daquele gene, daquela proteína. Esse resuminho a gente sempre analisa. Por quê? Porque é aqui que eu vou saber se o quão confiável é essa sequência. Então, nesse caso aqui, eu sei que é o de Homo sapiens, foi feito por esses autores aqui. Eles publicaram um artigo sobre o que eles estão botando aqui como sequência. Nessa revista aqui, então, se você clicar nesse aqui, já é o link do PubMed, você já consegue o artigo que está falando sobre essa sequência. Ela é um RNA mensageiro, enfim, você vai ter todas as informações daquela sequência aqui. Então, não fique com preguiça de ler esses cabeçalhos, essas informações, porque elas são sempre importantes e nos dão uma direção, o quão confiável aquela sequência que a gente vai analisar é ou não. Então, aqui nesse banco, por mais que qualquer pessoa possa colocar alguma coisa, alguns pré-requisitos estão sendo colocados ali. Tipo aqui, já publicou o paper, mostrou como é que fez. Então, essas coisas a gente fica analisando dependendo da análise que a gente está fazendo. O NCBI, vocês vão acabar entrando, como eu falei lá, cada vez mais está atualizando a quantidade de vírus, eucariotos e bactérias que estão disponibilizados lá para a gente, né, para analisar. E aí, em paralelo, foi criado o Instituto de Bioinformática Europeu, né, que é o EMBL. A ideia do EMBL é muito parecida com o que o NCBI fez, né? Então, ele tem vários subbancos, vários tools, né, várias ferramentas que vocês podem estar utilizando dentro, e aí vocês escolhem aqui, o tipo de informação que vocês querem. Você consegue bancos de dados de sequências nucleotídeas, UniProt, onde você consegue as das proteínas, que é aquele que eu falei para vocês. Só que aí começou a ter o quê? Começou a ter duplicação, né? Muita gente botava no NCBI, muita gente botava no EMBL, e as coisas não estavam conversando tanto quanto deveriam. E não só esses, a gente começa a ter o quê? A gente começa a perceber que vários bancos começam a ser, repetidos dependendo do local do planeta que eles estão. Isso, por um lado, é bom, por um lado, é ruim. Se eles seguirem o mesmo padrão que todo mundo, beleza, você pode fazer a busca nos dois lugares. Mas nem sempre isso é real. Então, se todo mundo usar o FASTA e todo mundo usa o BLAST, por exemplo, você acaba tendo uma padronização pelo menos nisso. Então, se você tem essa sequência, você pode buscar em todos eles e você pode comparar se os resultados estão sendo os mesmos, por exemplo. E em outros bancos, por exemplo, tipo o Ensemble, a gente começa a ter informações mais direcionadas a, por exemplo, aqui, modelos que se costuma usar para experimentos, né?
Então, você consegue direcionar. Eu quero saber tudo que eu já sei sobre humano, mouse, zebrafish. Então, a gente já começa a ter outros tipos de bancos de dados também interligados para a gente estar procurando. Mas reparem que sempre tem um blast em algum lugar da página para você fazer a busca pela sua sequência e não só pelo nome ou por um código, porque nem sempre você sabe o código daquela proteína ou daquela sequência. Nem sempre você está buscando informação de algo que você leu, sei lá, num artigo. Às vezes você está procurando informação de algo que você quer descobrir quem é, você quer descobrir mais informação porque é quem você trabalha, enfim. Então, você pode buscar pela sequência fácil, se você precisar. Em paralelo, lembra que eu falei, né? Tinha o americano, o europeu, e aí foi criado lá no Japão também o DBBJ, que nada mais é que um banco de dados de DNA japonês. E isso começou a ser mais um problema, porque aí a pessoa da Ásia colocava só no japonês. O pessoal aqui das Américas colocava no banco dos Estados Unidos, o europeu botava no europeu. Qual é o problema que a gente tem nesse tipo de situação quando a gente quer análise de bioinformática? Você deixa de ter uma variabilidade genética, que você acaba tendo coisas muito específicas daquela região naquele banco de dados. Então, isso começou a ser um problema sério, e as pessoas começaram a ver que isso poderia começar a interferir, inclusive, nos resultados dos trabalhos das pessoas. Então, a ideia foi integrar os dados desses 3 grandes bancos, né, o europeu, o americano e o japonês. Eles não deixaram de existir, eles ainda são separados, os 3, mas o bacana é que agora, eu não lembro mais exatamente se a cada, sei lá, 2, 3 dias eles integram os dados, mas agora sequências que são depositadas em um banco acaba passando para outro de forma automática. Então, você consegue ter esse tipo de informação mais padronizada, digamos assim. E também, quando você for baixar alguma coisa, você sabe que você está baixando, em teoria, dos 3 lugares. Você não está sendo só direcionado para aquela região que você está buscando, por exemplo. E aí começa a ter outros vários e vários... esse aqui é só a cara dele agora, né? Que eles criaram uma colaboração internacional onde entra os 3 bancos que eu estava falando para vocês. E aí você pode entrar aqui ou você pode entrar em qualquer um dele e eles fizeram a integração dos bancos de dados dos 3 grandes bancos. O KEGG, eu falei para vocês que a gente vai mexer bastante nele, ele acaba tendo essa ideia de analisar genes e genomas e rotas metabólicas, e é bem bacana porque ele surgiu na Universidade de Kyoto pelo Centro de Genoma Humano, que estava percebendo a necessidade desse tipo de análise. E aí, quando a gente entra lá, é muito bacana, porque a gente consegue buscar por rota metabólica, a gente consegue buscar por ortologia. Se eu já estou estudando uma doença específica, eu já posso buscar, será que já tem essa doença diretamente no banco de dados? Eu posso buscar por fármacos, medicamentos e alguma coisa que já está com os mecanismos, né, resolvidos, então eles já têm aqui nesse banco. Organismos. Então, a gente tem, hoje em dia, um vasto subbancos dentro do KEGG, né? E a gente consegue fazer várias análises bem bacanas. No final das contas, isso aqui é uma rota metabólica do KEGG. Parece uma loucura, né? Mas é bem legal porque eles colocam cores diferentes para o tipo de metabolismo que eles estão analisando. E quando a gente quer comparar, por exemplo, uma rota de 2 organismos, ou eu quero comparar alguém que tem um tipo de doença, outra pessoa que não tem aquele tipo de doença, eles conseguiram criar um programa que deixa pintado que é diferente, por exemplo, entre as 2 amostras que você está analisando. Então, isso é bem bacana, porque você consegue definir, direcionar o que você quer trabalhar, o que você precisa trabalhar. É bem legal mesmo. E no final, esse aqui é um exemplo, né, da rota da metabólica da glicólise. E o que a gente tem aqui? A gente consegue saber cada ponto, né, o que está acontecendo. Aqui a glicerona P, ela é transformada em gliceraldeído 3P. A enzima que faz isso, ela tem o EC number 5311. E aí a gente começa a ter outras informações interessantes. Por exemplo, nesse momento aqui, ó, dessa rota,
estão vendo que só tem um EC number, ou seja, só uma classificação enzimática que consegue fazer essa conversão daqui para cá, ou daqui para cá, porque a rota está nos dois sentidos, né? Em alguns outros, a gente tem que, daqui para cá, a gente tem o quê? 3 quadrados diferentes. A gente tem 3 EC numbers aparecendo aí. O que significa isso? Significa que 3 classes enzimáticas diferentes conseguem realizar esta etapa da rota metabólica. Então, para quem trabalha, por exemplo, com doença que vier de um parasita, sei lá, leishmania, plasmódio, você quer pensar em uma rota que eu pudesse isolar no organismo, eu quero que ele pare de funcionar para matar o bicho e não matar o humano, né? Enfim. Essa aqui seria uma boa rota para eu isolar, inibir, não ter essa formação, por exemplo. Agora, aqui eu não teria esse mesmo sucesso, porque se a 1219 parar de funcionar, eu tenho a 1275 e a 1276 que vão fazer essa mesma função dentro da célula. Então, a gente tem que sempre estar analisando muito bem as rotas metabólicas do que a gente está estudando. E o KEGG ajuda pra caramba isso. Eu falei desse EC number, eu não lembro quanto vocês lembram disso de bioquímica. Então, eu peguei aqui da internet, bem simples, só para lembrar. A classificação começa sempre com um número diferente, que está dizendo a classe da enzimática daquela enzima que a gente está olhando. Então, toda que começar com 1 é uma oxirredutase, começou com 2 é uma transferase, 3 hidrolase, enfim. E aí você vai ter uma classificação. Depois vai ter o segundo número, o terceiro número. Então, voltando para cá, todos que começavam com 2 era transferase. Então, aqui eu tenho uma transferase, por exemplo. E essa transferase, você vai ter que ver quais são os outros detalhes dessa transferase específica que a gente está analisando, que é a 2723. Além disso, a gente tem alguns bancos que são específicos de uma classe enzimática, como, por exemplo, o CASE aqui, ó, que ele é direcionado para carboidratos. Então, existem bancos de diversas formas. Busquem na internet, com certeza, o que vocês trabalham, deve existir já um banco de dados que fale sobre isso. A pergunta que vocês têm que se fazer não é se existe o banco, porque provavelmente existe, mas é o quão confiável aquele banco é. E é esse tipo de coisa que a gente analisa. Quando a gente entra no banco de dados, a primeira coisa que a gente olha, antes de olhar os dados, é vir aqui no About e leia como ele foi feito, quem é que é, qual a universidade, e também veja qual foi a última vez que ele foi atualizado, para vocês terem uma noção se aquele banco parou no tempo ou se realmente ele segue sendo utilizado, atualizado pelo pessoal do grupo de pesquisa que desenvolveu ele. Por exemplo, esse Kinase Database é bem bacana, e aí aqui nas news você vai começar a acompanhar para ver até onde foram. E aí você consegue ter esse tipo de informação que eu falei para vocês, se ele está sendo atualizado ou não está sendo atualizado. A gente tem bancos específicos de organismos, por exemplo, esse aqui é de Plasmodium. Então, você começa a ver que existem de organismos diferentes, ou no caso da quinase, né? Então, de uma classe enzimática diferente, bancos específicos, como esse TRITRI-DB, por exemplo, que são de tripanosomatídeos. E é sempre bacana ver quem são as pessoas que participam, né, do desenvolvimento desse banco. Por exemplo, a gente tem nesse aqui o grupo brasileiro da Fiocruz super ativo, participando, é muito legal. Tem outros bancos, por exemplo, esse GNDB, que está relacionado a diferentes doenças. Você pode buscar quais os organismos que você quer, você consegue saber o que está acontecendo, você pode fazer várias buscas dentro do banco. Enfim, sempre que vocês tiverem que mexer no banco, vocês vão ter que mexer e brincar por um bom tempo até vocês tentarem descobrir as informações, né? É sempre bom dar uma olhada no manual, no tutorial, mas hoje em dia o YouTube acaba ajudando bastante, porque sempre tem um vídeo explicativo de como usar aquele banco ou de como tirar a informação daquele banco. Outro bem legal é esse Vector Base, né, que fala sobre vetores. Então, a gente consegue vir aqui ver Anopheles, Aedes e outros, e você tentar verificar esse tipo de coisa. Então, o Hugo perguntou, gente, se os bancos são mantidos por financiamento público. No Brasil, sim, geralmente são financiados publicamente, assim, tipo,
CAPES, CNPq, agências das universidades que participam, né? Existem muitas iniciativas internacionais que criam os bancos, mas lá fora a maioria é privada. A maioria deles fazem pesquisa, porque é diferente muito, né, a política da nossa brasileira para o resto do mundo. Então, tem os dois tipos de bancos sempre, assim, os públicos, os privados. Existem bancos também que não são disponíveis, que são fechados, que a gente não consegue ter acesso aos dados, principalmente, sei lá, de indústria farmacêutica, por exemplo, que eles às vezes não querem disponibilizar. Então, assim, fica muito restrito, às vezes, o que a gente quer. Esses que eu estou mostrando para vocês são todos públicos, vocês conseguem entrar, conseguem mexer, não tem problema não. Esse outro aqui, o Flybase, é muito bacana, é um pessoal que trabalha com Drosophila e eles são muito legais, porque eles pensam na parte de divulgação científica também, o que não são todos que pensam. Então, alguém vai apresentar o Flybase para nós nos bancos de dados da turma de vocês, que vão apresentar. Mas é muito legal de vocês clicarem em todas essas coisas, assim, essas ferramentas que tem. Então, nesse caso, agora eu não lembro exatamente, se eu acho que é aqui na Image Bros, eles fazem vários esquemas para explicar para as pessoas o que eles estão analisando. Então, tem desenhos, esquemas lindos de Drosophila, como é que são feitos. Então, tentando passar a informação de uma forma mais fácil. Tem vários outros bancos que têm essa pegada de divulgação científica e sempre vale a pena dar uma olhada. Eu mesmo uso muita coisa do PDB, que é o Protein Data Bank, que eles têm um PDB 101, que é o nome. E lá tem muita coisa que é filme, eles ensinam a fazer origami de papel das proteínas, eles ensinam a fazer várias coisas bem legais. Então, assim, é bacana mesmo vocês ficarem dando uma olhada nessa parte de divulgação científica dos bancos também, porque são super maneiras. Aqui tem outro banco, que é o Geneontology, que a gente também vai utilizar. Ele foi desenvolvido através da união de 3 outros bancos, o Flybase, Saccharomyces e o Mouse Genome Database. Por quê? Porque são 3 organismos modelo bastante utilizados, né? E a ideia aqui era o quê? Em vez de pensar só naquele organismo, tentar começar a ter relações, ver se existiam relações no que eles estavam vendo lá na Drosophila, relações com o que eles estavam vendo de Saccharomyces e com o que estavam vendo de ratinho. Então, lá dentro do Geneontology, o que está classificado? A classificação está por componente celular, processo biológico e função molecular, tentando mostrar padrões nesses organismos modelos e hoje em dia já em outros vários organismos, não só nesses. Então, a gente acaba utilizando bastante quando a gente não sabe muita informação da sequência, buscando comparar com esses que já são bem descritos na literatura. Então, nesse componente celular, é tentar ver se está fazendo restrição ou não, se faz parte de uma estrutura maior. Processo biológico, a gente está querendo ver quais são os eventos relacionados por aquela sequência naquele momento. E a parte de função molecular descreve exatamente a atividade e função molecular se ela já tivesse sido descrita em algum momento. Um outro banco bem bacana, que é esse Interpro, ele faz o quê? Ele tem várias ferramentas dentro dele que vocês podem utilizar para procurar informações, desde informações tridimensionais, como 2D, como, enfim, famílias, domínios, e aí vocês vão acabar utilizando vários desses durante as nossas aulas práticas. No COG, a gente tenta identificar esses genes ortólogos, se são ortólogos ou parálogos. Quem não lembra muito disso, volta para a genética, dá uma lida, porque é importante, porque a gente vai ter uma aula de filogenia, então a gente vai retomar esses conceitos, né? Então, seria interessante vocês verem esse tipo de coisa. E no COG, a gente consegue ver se eles estão clusterizados juntos ou não, se eles estão agrupados e classificados nessa maneira desse que a gente está analisando, o que a gente estiver analisando. Lá no COG, como é que a gente pode buscar? A gente pode buscar tanto por eucarioto, enfim, denococos, algum tipo de bactéria, fungo, proteobactéria, e a gente já tem várias outras classificações lá e a gente pode buscar direto por essa. Às vezes, o que a gente quer ainda não está lá.
Então, a gente tem que buscar por algo que seja similar ao que a gente está estudando. Então, eu estudo uma bactéria gram-negativa. A minha bactéria gram-negativa não está lá. Eu tento buscar outra que já exista e busco algo que seja similar, um gene, enfim, uma sequência que seja similar à que eu estou estudando, que não está ainda nesse banco que a gente vai dar uma analisada, ok? Existem listas e listas e listas de bancos de dados e de programas que vocês poderiam utilizar. Eu não vou ficar falando um por um, até porque essas listinhas eu vou passar todas para vocês. E cada vez mais existem outros programas e outros bancos de dados, e a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba fazendo um consenso entre eles. Então, a gente não escolhe um só e usa só aquele. A gente utiliza vários bancos, vários programas e tenta unir as informações de todos eles para nos dar uma resposta final. Por quê, gente? O que a gente não pode esquecer é que nós estamos fazendo predições, não é mesmo? Tudo que a gente está fazendo aqui na bioinformática e nessa área de biologia computacional, a gente está predizendo coisas. Muitas das nossas predições têm uma alta confiabilidade porque já são comparadas com coisas que são muito bem estabelecidas. Agora, outras não. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com o tipo de conclusão que a gente vai tirar dessas informações que a gente vai tirar desses bancos, ok? Enfim, como eu falei para vocês, tem vários e vários bancos. Tudo começa com as buscas, então sempre busquem pelo search da vida, vejam se tem como usar o BLAST, se não tem como usar o BLAST, e é esse tipo de situação que a gente vai estar fazendo a partir da aula que vem. O BLAST é uma das coisas que a gente vai usar na semana que vem, é um programa super bacana que foi desenvolvido para fazer o alinhamento local, ou seja, buscar pelaquela sua sequência em outras tantas nos bancos de dados, e ele nos permite buscar por proteína, dar entrada à proteína e buscar por proteína, dar entrada no nucleotídeo e buscar por nucleotídeo, dar entrada de nucleotídeo, ele mesmo traduz e procura por proteína, e você dá proteína e ele procurar no banco de dados nos nucleotídeos. Tudo isso vocês vão fazer na semana que vem. E aí a aulinha prática, que vocês vão começar semana que vem, se vocês se perderem, já está lá no YouTube, no canal, que já foi feito pela Aline. Então, para as apresentações que vocês vão ter que fazer, o que vocês precisam ter? Porque hoje que eu vou dar para vocês o banco de dados de cada um de vocês para fazer o vídeo de 3 a 5 minutos que a gente combinou. Vocês têm que dizer quais os dados que tem lá nesse banco de dados, dizer o que ele é, o que ele contém, quem criou, quem é que mantém, como que eu faço uma busca lá dentro. Eu posso fazer por busca só pela sequência? Eu posso buscar pelo nome? Eu posso buscar pelo organismo? Como eu posso fazer uma sequência? Ele é um banco primário, ele é um banco secundário, ele está bem organizado, vocês acharam fácil de buscar, vocês não acharam fácil de buscar, tem link com outros bancos, não tem link com outros bancos. Então, essas são as perguntas que eu quero que vocês respondam nesse vídeo que vocês têm que fazer. Qual vai ser o nosso acordo? Semana que vem vocês têm aula normal, na outra semana é a análise desses vídeos. Então, vocês têm 2 semanas aí para fazer os vídeos de vocês, mandar para o meu e-mail, até um dia antes da aula, no mínimo, ok? Por quê? Porque todo mundo tem que assistir o vídeo de todo mundo. E no dia da aula, a gente vai estar discutindo sobre os vídeos que vocês fizeram. Então, vai estar discutindo sobre todos os vídeos de todo mundo. Quem, por algum motivo, não conseguir estar na aula presente para a discussão, vai escrever tipo uma resenha sobre os vídeos dos colegas, ok? E aí vai mandar por e-mail. Senão, a gente vai estar discutindo aqui e já vai estar valendo a discussão nossa aqui mesmo sobre os vídeos, ok? Então, agora o que eu vou fazer vai ser mostrar para vocês o que vocês vão analisar. Quais são os bancos de cada um de vocês. Estão vendo agora uma tabela do Excel? Então, essa aqui eu vou mandar para vocês lá, mas a ideia foi, a gente fez uma lista de bancos de dados, eu e as meninas, a ordem alfabética de vocês, a ordem alfabética dos bancos. Então, foi sorte mesmo quem pegou cada banco, ok? Você vai olhar sobre ele, vai dizer o que é, o que ele tem de informações, como eu faço para poder colocar as informações sobre ele, enfim.
e vai fazer um videozinho falando sobre ele. Ah, ele é um repositório assim assado, tem tantas sequências, as sequências vêm de quem é que faz isso, quem é que faz aquilo. E assim para todos os bancos de dados, ok? O importante é vocês apresentarem o banco para os colegas e vocês podem dar opinião pessoal também, sabe? Tipo, esse banco foi muito difícil, esse banco foi muito fácil, eu encontrei tudo que eu... muito fácil, ele é bem intuitivo, ele é um banco que parece que é bem atualizado, enfim, vocês podem dar a opinião de vocês também, tá? Mas o importante é que no início desse vídeo vocês coloquem as informações do banco. Ah, ele foi criado em 1970 pelo grupo fulaninho beltraninho, mas aí o negócio cresceu, aí foi, enfim, fizeram mais uma parceria com não sei quem, aí eles viram que tinha que fazer mais não sei o que, enfim, vão contando a história e depois vocês mostrem como é que faz a utilização desse banco. E aqui, ó, gente, nessa coluna eu tô botando quem já me enviou e-mail. Então, quem não tem o sim aqui é porque ainda não me enviou. Então, por favor, me envie o e-mail, ok? Por quê? Porque durante essa semana eu tenho que enviar para vocês a sequência de cada um, porque a partir da semana que vem, cada um de vocês vai estar trabalhando com a sua sequência, entendeu? Então, é isso.